Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2019. São 7h04. Bom dia a todos os ouvintes, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos agora aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão para esta terça-feira. Tempo bom com máxima de 32, mínima de 22 graus. No momento, no centro, 23 graus e o sol. O dia está bonito. Sargento da PM agride esposa diante da filha de 7 anos. A vítima foi espancada na madrugada do último sábado após discussão no final de um aniversário. Mobilização com campanha na Folha e Alerj por royalties. Representantes da sociedade civil se reuniram ontem com a diretora do grupo Folha da Manhã, Dona Diva Abreu. Na Prefeitura de Itaperuna, Supremo decide manter Marcos Vinícius afastado. Crise financeira, complementação e atraso a hospitais. 4 feridos em 3 colisões com saldo de 1 morto. No Folha 2, no Teatro de Bolso, o clássico Mágico de Oz é a atração desta semana. Contagem regressiva, faltam 36 dias para o STF julgar a partilha dos royalties. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook, YouTube, em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br. Tanto no Facebook como no nosso site e no YouTube vocês têm um streaming. Estou cumprimentando aqui você que já está assistindo pelo streaming. No programa de hoje, o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo tem muita história para contar nesse final de semana, inclusive que perdeu o ônibus no sábado devido ao trânsito maravilhoso causado pelo fechamento das 2 principais avenidas da cidade. Uma por uma obra que provavelmente deve ter sido uma obra emergencial de Águas do Paraíba. Então a gente acredita a Secretaria de Obras, mas na verdade, quando eu quis dizer ontem, eu falei do IMTT, porque o IMTT, salvo se eu estiver errado, né, Arnaldo, é o responsável pelo manejo do trânsito quando há um fechamento, informação, policiais informando no trânsito como sair daqui, como sair dali e como driblar, às vezes, uma obra que a gente sabe que às vezes a obra é inevitável, não dá para esperar 24 horas, mas foi uma coincidência desagradável que acabou manchando um pouco o brilho de um evento maravilhoso do Federal Kids. Opa, bom dia, Marco Antônio. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, o Gilberto, já aqui no estúdio com a gente, coordenador do Sebrae aqui no Norte Fluminense, para o nosso bate-papo daqui a pouquinho no próximo bloco. Realmente, né? Mas aí, né, Marco, tem que fazer minha culpa também, porque eu saí de casa muito tarde, então o trânsito me ajudou, né? Não foi o único problema. Não foi o responsável. Não foi o único problema. Foi um dos, mas não foi o único. Mas como realmente... São Paulo. São Paulo, você já sabe que a situação é triste. Então, se você chega atrasado, é porque você saiu atrasado. Saia mais cedo, que o máximo que pode acontecer, um dia o trânsito tá bom, como já aconteceu comigo, eu chegar 1h30 antes. Pois é. Isso acontece. Acontece, mas nós tivemos muitas reclamações sobre a questão do trânsito, isso aí não há dúvida. No sábado à noite eu estava em Atafona, tinha gente reclamando, chegou gente para reclamar comigo, se eu sabia o que estava acontecendo na questão do trânsito. Realmente pegou muita gente de surpresa, fechar 2 vias importantes da cidade. Arthur Bernardes ali, que já era planejado como festa todo domingo para vir esporte. Mas fechou na sexta-noite. E a 28 de março, ali na altura da Beira Valão,
por uma obra que está acontecendo já há algum tempo. São intervenções pontuais da concessionária Águas do Paraíba, que ela vem avançando. Cada semana ela está em um trecho da 28 de março e chegou ali nesse final de semana, coincidentemente, junto com o fechamento antecipado para o evento Federal Kids, um sucesso, diga-se de passagem, né? A gente tem que saber separar as coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acabou dando uma confusão. O evento do Federal Kids nós estamos sabendo há um mês. Sim, há mais tempo, inclusive. Nós entrevistamos aqui o Rafael Twin, falamos sobre o assunto. Todos sabiam. O deputado Felício Laterça, que estaria com a gente aqui na segunda-feira, porque ele teve aí para o evento, mas teve essa coincidência de ter que ter ido ontem a Firjan para um evento, um encontro de jornalistas sobre royalties, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também. Pois é. Né? Aí, esses desencontros de agenda a gente vai remarcar numa outra oportunidade, mas até o deputado veio para participar, ele que é ex-delegado da Polícia Federal, porque o evento é da Polícia Federal, em parceria com a Prefeitura de Campos. Mas essa questão do trânsito, só para a gente arrematar, para a gente fechar essa questão, faltou, no meu ponto de vista, um pouquinho de planejamento. Você fechar 2 vias importantes no final de semana como esse, inclusive afetando o acesso aos shoppings da cidade às vésperas ou no dia das crianças, que ainda podia ter uma movimentação extra pelas compras. Eu vou refazer o convite aqui ao nosso querido Felipe Quintanilha, se ele puder passar aqui para conversar conosco, explicar um pouquinho o que aconteceu, por que não houve a comunicação, por que não tinham policiais na rua. E o caos, não estou falando nem na rua que estava interrompida, não. O caos foi na base... Foi na Vila 28. O que eu passei no trânsito ontem, o pior pedaço foi aqui, entre a 28 e a Pelinca, foi um transtorno. Meia hora para você passar aqui, um trecho que você faz em 5 minutos em dias normais, com fluxo de trânsito, não dia normal de retenção. Em dia normal e com retenção, em dia de movimento, horário de rush. Você faz em 5 minutos, está fazendo em meia hora, porque todo mundo sem saber para onde ir, uma coisa. Esse foi o grande problema na Beira Valão. Você dobrava a direita, era obrigado a dobrar a direita, porque não podia seguir na 28. E o que aconteceu? Aí começaram a entrar na Pelinca, na contramão, ali naquele trecho da Pelinca, né? Na contramão, para voltar, e aí entrava na 28. E na 28, entrava na Beira Valão, depois não tinha saída na 28, aí tinha que voltar a fazer a bandalha de novo. Olha, foi complicado. Nem um policial da Guarda como lição para não acontecer de novo, pelo menos, né? O que a gente espera, para não acontecer de novo, nenhum imprevisto como esse. Mas vamos a essa pauta importante, antes da gente falar sobre a manchete, que também é uma manchete muito importante dessa questão da violência contra a mulher, quanto mais envolvendo um policial, mas vamos falar sobre royalties rapidinho. Que é um assunto que a gente vai voltar a falar com o Gilberto no próximo bloco, nos próximos blocos também durante a nossa entrevista. Mas ontem, alguns movimentos importantes da sociedade com relação a esse julgamento importantíssimo no Supremo Tribunal Federal no dia 20 de novembro, com relação à partilha dos royalties. Ontem, pela manhã, teve um encontro de jornalistas na sede da Firjan, no Rio de Janeiro. Nós fomos convidados a participar, nós da Folha da Manhã, do Grupo Folha. Eu estive lá representando o Grupo Folha nesse encontro com jornalistas do Globo, Valor Econômico, Estadão, TV Bandeirantes, enfim. Tinham alguns veículos de comunicação, faltaram alguns nomes importantes, porque em cima da hora outras pautas acabaram atropelando na capital e isso acaba acontecendo. Mas sabe o que mais me chamou a atenção, Marco, como jornalista naquele encontro? O quanto os colegas da capital não sabiam do que estava para acontecer. Essa preocupação que a gente tem aqui há um tempo do julgamento do dia 20 de novembro, e tanto é que o lead deles, depois, claro que a gente vai para o encontro desse, a gente manda a nossa matéria, depois a gente vai ver dos colegas para ver se todo mundo teve a mesma percepção do evento. Todo mundo usou uma fala da Karina, deixa eu lembrar o sobrenome da Karina aqui, que é responsável pelo... ela é gerente de petróleo da Firjan, Karina Fragoso. Ela falou uma frase lá que todo mundo usou como lead. Eu tinha mandado como lead também, depois entrei no Valor, estava lead para o ouvinte, para o nosso que está acompanhando a gente no stream, que não tem essa noção de jornalismo. Lead é o parágrafo principal, é aquilo que puxa a matéria, é o puxador da matéria, é o ponto principal da matéria, é o primeiro parágrafo dela. Mas todo mundo usou como lead essa história de que ela diz que o Rio de Janeiro não tem que fazer o papel da União e dividir seus recursos. Que a União ganha uma parte de recursos de royalties e que ela, sim, que divida no critério que ela quiser os royalties. Não pode o Rio de Janeiro fazer
aspas para a Karina, ela diz: não pode o Rio de Janeiro fazer o papel da União, que a União faça o seu papel. Ontem nós tivemos aqui 3 juristas, a doutora Inês Ururaí, que é reitora do Uniflu e professora de Direito, pós-graduada na Europa de Direito, o Rafael Crespo, que é um jovem professor brilhante, sim, colunista nosso também, inteligentíssimo e com conhecimento, e, poxa, o pró-reitor, doutor Cristiano Milha, um dos grandes advogados, né, de Direito Civil, presidente da OAB, presidente da OAB, e todos foram unânimes nessa concepção. Na opinião dos 3, eles falam: olha, o direito ele é questionável, ele é interpretável, mas não é possível, tem coisas que são fato. Sim. É inconstitucional. Sim. Então é uma discussão. A Firjan está nesse movimento já há algum tempo, foi a primeira entidade a se manifestar de forma direta, fez um estudo desse impacto econômico, que fala em suspensão de abastecimento de água, suspensão de atendimento da rede pública de saúde, diminuição de vagas no sistema de educação e um impacto de mais de 50 bi em 4 anos, somando o impacto nas receitas do Estado e nas receitas dos municípios produtores de petróleo. Então é um impacto e tanto que já começa agora no dia 20 de novembro, caso não haja a suspensão. Mas esse é um assunto... 50 bi? 56 bi, se não Quase me falha a uma memória. Lava Jato, hein? Que era 70 no início. 56 bi, é muito dinheiro para 4 anos. Muito dinheiro. É uma média no Estado, a média de 6,4 bi por ano para o Estado. Isso é praticamente o total que foi investido na saúde no ano passado. Olha só o quanto é a saúde no Estado do Rio de Janeiro. É muito dinheiro. E a gente estava discutindo lá, foi uma mesa, foi um café da manhã para jornalistas, enquanto aqui se discutia com os juristas. Você vê como que o assunto é um assunto que está assim, no principal, mesmo, no principal eixo da pauta de todo o Estado do Rio de Janeiro. E à tarde, aqui na redação da Folha da Manhã, dona Diva Abreu Barbosa, diretora-presidente do Grupo Folha, recebeu representantes de algumas entidades, entre elas CDL, o Sebrae estava representado aqui durante esse encontro, também nós tivemos a ASIC representada, Sociedade Civis de Campos, para criar esse movimento que é um Desperta Rio. Por quê? Outro assunto que a gente conversou lá ontem na mesa de jornalistas, foi até a menina que estava pelo Extra e pelo Globo cobrindo, falando: não vai ter nenhum movimento como foi em 2012, porque em 2012 foram muitas manifestações tentando impedir que o Congresso aprovasse essa lei da partilha, manifestações no Rio de Janeiro, manifestações aqui em Campos, à época a prefeita Rosinha Garotinho articulou manifestações nesse sentido. No Rio, o governador Sérgio Cabral, mandou ônibus para as prefeituras das cidades petrorrentistas, sobretudo, para enviar gente para a manifestação na Cinelândia, uma grande manifestação. Não teve resultado prático. Na prática, o Congresso aprovou a lei, mas houve uma mobilização da sociedade, que dessa vez aparece numa inércia total. Isso é óbvio. Como eu falei, os colegas da imprensa carioca, do Estadão, do Valor Econômico, que é segmentado, um profissional respeitado que estava lá, não tinha dimensão desse julgamento ainda. Era uma coisa que parecia nova para os colegas da imprensa, que para a gente é tão normal aqui já, a gente já fala, já vem contando com essa expectativa para julgamento, o quanto isso vai impactar na economia do Estado e, sobretudo, aqui da nossa região, que eu fiquei meio que perplexo quando eu vi a reação dos colegas da imprensa carioca como se isso fosse uma novidade. Depois, Marco, eu acabei esbarrando estava comentando com você aqui há pouco, acabei esbarrando na saída do hotel com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, e, como qualquer repórter que vai encontrar com o ministro assim, de repente, sai do elevador, dou de cara com o ministro, tentei, claro, abordá-lo como repórter, me apresentei, para falar sobre a pauta de julgamento. Ele foi evasivo, não pôde dar entrevista, o assessor não permitiu entrevista, trocamos telefone para tentar marcar algo formal por e-mail, mas é um ministro do Rio de Janeiro que vai estar nesse julgamento, pelo menos por hora, não está impedido de participar do julgamento, diferente do Barroso, que assinou a petição lá em 2013, que acabou por suspender a lei até agora, mas o Fux foi
foi meio evasivo. Tá na pauta do dia 20, né? Aí ele ainda perguntou, e esse negócio da sessão onerosa, não compensa, não? A perda de royalties? Aí a gente aproveita, não compensa, não. Acabei de sair de um encontro da Firjan que a gente estava falando sobre isso. São 3%, mas de uma vez só, é um repasse só em cima do leilão, e isso não compensa em nada a perda de royalties que o Estado vai ter. Aí ele falou assim, o governador está lá tentando articular, a gente está vendo bastante, mas vamos ver como vai ficar. Foi o máximo que a gente conseguiu tirar provavelmente do ministro. Tem medo de eu acho que não pode realmente fazer um comentário que leve a interpretar o voto dele. A interpretação de voto Agora, é uma coisa interessante, né? Porque o que todo mundo sabe que é a favor, não pode votar. Os que a gente sabe que são contra, podem. Quer dizer, claro que isso é uma brincadeira, né? Sim. Ontem também, falando em ministro do Supremo, eu não consegui assistir a entrevista toda, mas quem conseguiu, o ministro Gilmar Mendes foi entrevistado pelo Pedro Bial, né? Mas assim, as pautas eram totalmente diferentes, pautas muito mais no contexto nacional. Eu só fazendo um adendo aqui, e o Gilmar muito solto com a imprensa, muito diferente do Gilmar Mendes de toga, né? Então, só fazendo um adendo, como que alguns ministros se posicionam de forma diferente. Alguns mais soltos com a imprensa e outros mais... Ontem nós comentávamos aqui que a impressão que dá é que o Gilmar Mendes, ele tem esse papel de afrontar realmente. Ele quer, no momento em que ele exerce o personagem de ministro, porque é um personagem, não deixa de ser uma função, é um cargo. Então, tem gente que se imbui disso, né? Eu sou o personagem. Você já viu, com todo respeito ao governador Witzel, você já viu a pose dele quando ele tira foto? Não, só vi quando conhecia ainda, quando era 1%. Né? Que ele bota o braço assim. Né? Parece o Homem de Ferro. Pois é. Mas não é um personagem? Claro que é um personagem que interpreta. Agora, as declarações do governador Witzel também não estão sendo muito bem recebidas no Rio de Janeiro, não, nos setores que estão lutando contra a partilha de royalties. Ele está parecendo muito claro. Pessimista demais, né? Não é nem isso. Quando ele fala que não vamos dividir agora para dividir lá na frente... Algumas declarações nesse sentido não estão sendo bem interpretadas, pelo menos pelos representantes da Firjan do setor de petróleo. Como eu mesmo, essa foi uma pergunta que eu fiz lá durante o encontro, sobre essa perspectiva do governador Witzel, e eles falaram que o governador às vezes fala, vou falar o termo aqui, mas fala coisas que não condizem muito com a perspectiva deles com relação a essa questão. Eu acho que a gente pode deixar esse assunto já para o próximo bloco, que a gente vai conversar de novo sobre isso, mas, de qualquer forma, essa manchete sobre... eu só gostaria de deixar o seguinte, um covarde agrediu a esposa, independente de ser da PM, né? Não, isso aí é sempre... Independente de ser da PM. Sendo da PM fica feio, mais feio ainda, né? Porque tá ali para proteger... a população. Justamente, né? É isso que sempre chama atenção, porque é horrível. Um policial militar que deveria... Mas é o caráter dele, né? Não é a função. Claro. É a pessoa. Eu falo, que é covarde mesmo. Eu costumo dizer que não existe padre pedófilo, pastor pedófilo, padre ladrão, pastor ladrão. Não existe dizer ladrão, existe pedófilo. Que se transveste de líder religioso, pastor usa dessa marca de ser uma pessoa conhecida, de ser um líder religioso para fazer seus crimes. E isso, usando 2 líderes religiosos das principais religiões do Brasil, isso se estende a todas as profissões. Não existe policial corrupto. É um corrupto que entra para a polícia para tentar se dar bem de alguma forma. Poucas vezes a gente ouviu esse comentário. E gente, é verdade. Não é a polícia que é corrupta. São os corruptos que entraram na polícia porque acham que escondidos na farda, ou na farda, ou na toga, ou num jaleco de médico, ele pode estuprar uma paciente, fazer o que quiser. Não. É um safado mesmo, um estuprador covarde, como diz o Aloysio, que não tem outra classificação, é um covarde. E que se usa... né, que se utiliza dessa situação para cometer seus crimes. Então o caso está sendo investigado pela DEAN e tem que ser investigado mesmo, e se houver punição
e se houver mais provas do que o vídeo, que inclusive está reproduzido em alguns trechos na capa de hoje da Folha da Manhã, mas se tiver concluindo-se a investigação, tem que ser punido. Eu já estou lendo aqui na matéria que a Corregedoria da PM, os representantes foram até o hospital para ouvir o relato da vítima, mas não há informações sobre as medidas que serão tomadas pelo órgão. Tem que se tomar postura mesmo. Não pode um policial, que deveria ser exemplo para coibir essa prática da violência contra a mulher, que tem crescido bastante, diga-se de passagem, nos últimos meses. A gente tem acompanhado isso. E acabar aí, hoje a gente trazendo a manchete, um policial que deveria coibir esse tipo de crime, praticando esse crime. Vai dizer aí que são alguns excessos, foi depois de uma festa, a gente não sabe qual foi o contexto, mas nada justifica uma agressão nesse caso. Não há justificativa, não há desculpa, não há nada que possa atenuar a ação do policial. Por isso é um crime. Justamente. Seguindo. Mais algum ou vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo, só fazer um registro rapidinho, que hoje é dia 15 de outubro, né, dia do professor. Deixar só registrado nosso carinho, nossa gratidão a todos os mestres de toda a nossa vida. 15 de outubro, a igreja celebra Santa Teresa d'Ávila e por isso é dia do professor. Eu tenho um respeito enorme pelos professores, muito mal valorizados pelos nossos administradores em todas as esferas. O professor deveria receber muito mais do que recebe, não só no sentido de remuneração, mas no sentido de valorização de respeito, como um todo, do respeito. De proteção. Justamente. O professor deveria ser o primeiro a ser protegido. Justamente, dentro de uma escola, junto com os alunos, porque existem essas agressões que a gente vê. Sim, e agressões sim, a professor, sim. professoras, às vezes idosas. Minha mãe é professora, depois eu acabei trabalhando em escola num projeto do governo do estado de 2005, quando eu ainda era aluno, com 15 anos, de 2005 a 2016. Depois eu volto para a escola como inspetor de alunos, então eu tenho uma relação muito próxima com professores. Existem professores e professores também, assim como a gente está falando, né, dos casos aqui, mas é a profissão mais bonita do mundo. O dom de ensinar, né, de transmitir o ensinamento ao próximo, acho que é uma coisa que... O Alexandre Garcia tem um texto que ele fala sobre o professor. Ele até compara do que é de fato o professor. Não é o professor, que não existiriam médicos, não existiria dentistas, profissão nenhuma se não fosse o professor. Justamente. Bom, Arnaldo, nós vamos a um pequeno intervalo, voltaremos dentro de instantes. É o Folha no Ar, primeira edição. Então, para você, voltando aí dessa matéria, dessa reunião no Rio de Janeiro, bem-vindo. E também a você, ouvinte da Folha FM, que está ligado. São 7h26. Folha no Ar, primeira edição, continua daqui a pouquinho. Chegou a sua nova forma de andar em Campos. Adquira